Quero convidar os irmãos a abrir novamente a palavra de Deus na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 4. Leremos os versículos 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versículos de 8 a 9. E diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a sua palavra, cremos que ela é a palavra do Deus Altíssimo e pedimos misericórdia do Senhor, a fim de que esse texto, Pai, entre os nossos corações, penetre na nossa alma, a fim de que nós possamos ser moldados à semelhança de Cristo. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de fazer duas perguntas antes da gente, a fim de nós desenvolvermos esse momento. A primeira pergunta é: o que você costuma pensar? O que mais está nos seus pensamentos ao longo do seu dia? Diante disso, como que você expressa esses pensamentos? Como que você age com esses pensamentos? É inevitável que, se você tem um pensamento, se você nutre este pensamento, você, uma hora ou outra, vai exercer uma prática, vai exercer uma ação. Se você continua ainda a exercer essa mesma ação várias vezes, você vai desenvolver um hábito. Isso é fato. E se você mantém este hábito, ou hábitos, você vai estar ali, então, desenvolvendo um caráter. E é importante nós pensarmos dessa forma, porque quando nós falamos que somos filhos de Deus, somos salvos por Jesus, é necessário nós pararmos e pensarmos como que Jesus ele pensa, o que Jesus faria nessa situação. E nós devemos a todo momento estarmos ali sujeitos à disciplina espiritual da autoanálise. O que tem invadido os nossos pensamentos? Como que nós temos agido nas nossas vidas, dentro da igreja, fora da igreja? Como que nós temos exercendo o nosso testemunho? A palavra de Deus aqui, onde o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, é muito clara. O apóstolo Paulo aqui ele está falando ao longo desse texto, até que esse momento, onde ele fala finalmente, né, vai ser a última coisa que o apóstolo Paulo vai falar para os filipenses, no que diz respeito às obras em suas vidas. O apóstolo Paulo vem falando sobre a alegria que é ter Jesus. E essa alegria na humildade de Cristo, de estar contente em todas as circunstâncias, de ter Jesus como a sua base, a sua força, e aquele que nutre e está com Ele a todos os momentos. E que naquela igreja existia partidarismo, existiam brigas, mas que não era essas coisas que exerciam e refletiam o caráter de Cristo, deveriam fazer isso na vida dos filipenses. Muito pelo contrário, eles deveriam viver em harmonia, eles deveriam viver em humildade, deveriam viver em amor, eles deveriam dar bom testemunho. E o apóstolo Paulo aqui, no versículo 8, finalmente ele dá a sua última exortação, falando para os irmãos dessas igrejas o como eles deveriam pensar e como que eles deveriam então botar em prática tudo aquilo que eles pensam. O apóstolo Paulo aqui ele começa falando, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. O que seria verdadeiro? O que se refere a pensar aquilo que é verdadeiro? Quando a gente fala sobre a verdade, a gente está falando sobre algo único. A gente está falando sobre algo que de fato não é uma condição apenas, não é uma possibilidade. A teoria, ela implica a ideia de que existe a possibilidade de existir uma verdade, mas nós não estamos falando sobre uma teoria. Nós não estamos falando sobre uma possibilidade. Nós estamos falando da verdade que é Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo começa falando sobre pensar aquilo que é verdadeiro.
fazendo oposição àquilo que é irreal, aquilo falando que a gente tem que ocupar nossa mente com aquilo que dá para confiar, e como ápice dessa confiança, daquilo que é verdadeiro, nós encontramos no Evangelho, Jesus Cristo. Muitas vezes a nossa mente, ela fica criando fantasias para as nossas vidas, coisas que são irreais de fato, coisas que nem aconteceram e que talvez nunca aconteçam, mas perdemos muito do nosso tempo, muito do nosso sono, pensando o que eu poderia ter feito naquela situação do passado, o que vai acontecer comigo no futuro. Eu vou encaixando uma pecinha ali, uma pecinha colar, achando e fazendo toda uma teoria de que alguma coisa ruim vai acontecer, e muitas vezes nós ocupamos nossa mente com aquilo que não é verdadeiro, com aquilo que é irreal, demonstrando então que nós não confiamos de fato naquele que é a verdade, que é Cristo. O apóstolo Paulo, ele continua a falar, depois de tudo aquilo que é verdadeiro, o apóstolo Paulo fala sobre tudo aquilo que é respeitável. E o sentido aqui é que o apóstolo Paulo usa aqui nessa palavrinha, ela tem a ideia de que o mundo deve ser encarado, deve ser visto como um lugar onde nós prestamos culto ao Senhor. Como que nós devemos olhar para a realidade e entender como oportunidades daquilo que glorifica a Deus e daquilo que não glorifica a Deus. Como que nós olhamos para nós mesmos e entendemos o que há de fato, se nós pensamos de fato aquilo que é respeitável. Como que se dá o nosso pensamento diante das coisas santas do Senhor. Como que nós encaramos a vida como uma prestação de culto, uma forma de viver em constante prestação de culto a Deus. Nós aqui, muitas vezes nesse púlpito e também no sermão, falamos muito sobre que o culto não se limita a esse tempo do domingo, que o culto ela é uma continuação da nossa vida aqui no domingo, nos nossos afazeres ao longo da semana, da nossa tratativa com nossos conhecidos, como nós procedemos num bom relacionamento com os da nossa família e também com os nossos conhecidos, com o nosso próximo no modo geral. Como que nós temos pensado de uma forma respeitável, como nós temos agido de uma forma respeitável. O apóstolo Paulo ele continua e ele fala para nós pensarmos também naquilo que é justo. E quando a gente fala sobre justiça, nós estamos falando sobre um relacionamento direto com Deus. Como que os nossos pensamentos, eles têm essa relação com Deus, com a vontade de Deus. Para isso, nós precisamos manter a nossa mente ocupada com as coisas de Deus também. Nós precisamos ter uma vida de leitura da palavra. Nós precisamos ter uma vida constante de oração. Como que nós vamos ter um relacionamento de justiça, um relacionamento com Deus, se nós não usufruímos dos seus meios de graça? Quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, quando nós falamos sobre a palavra, quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós abençoamos, quando nós fazemos a vontade de Deus, que é expressa nas Sagradas Escrituras, no decorrer da nossa vida, nós de fato estamos pensando e fazendo aquilo que é justo. Nós estamos encarando ali uma relação direta e correta com Deus. É pensar se a tal situação está em conformidade com a vontade de Deus. A minha vida está em total conformidade com a vontade de Deus? Nós devemos pensar nisso isso é justo diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele continua, nós devemos também pensar naquilo que seja amável, que se remete ao amor. Nós precisamos pensar coisas agradáveis, nós precisamos ser pessoas que são dignas de demonstrar esse amor. Nós devemos proporcionar prazer, alegria às pessoas à nossa volta. E muitas vezes, diante dessa relação que nós temos com a vida, com o mundo lá fora, nós muitas vezes somos pedra de tropeço para os nossos irmãos, ou para o nosso próximo que ainda não conhece a Cristo. E muitas vezes nós temos sido a pedra de tropeço pelo qual aquelas pessoas não vêm conhecer Jesus ainda. Nós não temos pensado coisas amáveis. Nós também não temos agido de uma forma amável. E nós devemos sim praticar essa disciplina da autoanálise e perceber quais são as fraquezas que estão no nosso ser. O texto continua falando sobre
que nós devemos pensar naquilo que tem também boa fama. Ou seja, nós temos que ser um exemplo também para aqueles que não são crentes. Nós temos que ser bem falados, isso significa ter boa fama. Nós temos a obrigação de sermos bem falados na nossa prática, porque nós estamos sendo imitadores de Cristo, que é a fonte de todo bem. Nós vamos falhar, com certeza, mas nós devemos lembrar do Senhor, até mesmo nisso, no nosso procedimento, no nosso agir, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós devemos fazer sempre da melhor forma possível. E por último, o apóstolo Paulo, ele conclui: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O apóstolo Paulo aqui, ele usa duas palavras, que é virtude e louvor, e essas palavras relacionadas, o apóstolo Paulo está nos ensinando que nós devemos nos satisfazer com a bondade no sentido espiritual mais elevado possível. Nós devemos buscar tudo aquilo que vem de bom do Senhor. Nós devemos ser cheios do poder do Espírito Santo, porque isso é bom para as nossas vidas. Esse é o grau mais elevado da bondade de Deus. E Jesus Cristo é essa expressão da exata bondade do Senhor para as nossas vidas. Nós devemos buscar o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ver o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 9, como que esses pensamentos, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude e que tenha louvor, como que nós aplicamos isso na nossa vida? O apóstolo Paulo, ele usa a ele mesmo como referência, não como se ensoberbecendo daquilo, mas sendo visto como um homem cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, nesse momento, estava preso. O apóstolo Paulo estava falando sobre a alegria no Senhor, sobre ser humilde no Senhor, e essa humildade trazia alegria no coração do apóstolo Paulo, numa situação de humilhação. E o apóstolo Paulo aqui, ele está falando aqui: o que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, o que ouviram e o que viram em mim, isso ponham em prática. Nossos pensamentos e atitudes, eles são indissolúveis. Nós vamos pensar e nós vamos agir em algum momento. Se nós nutrimos um pensamento, nós vamos agir em algum momento. A prática, ela envolve esses 4 critérios que o apóstolo Paulo colocou aqui: o aprender, o receber, o ouvir e o ver. E a pergunta que eu te faço é: como as pessoas elas têm aprendido e recebido de nós? E como elas têm nos ouvido e o que elas estão vendo da gente? Como que nós estamos sendo exemplos e como nós estamos sendo cristãos que refletem a pessoa do Senhor Jesus Cristo nessa sociedade, nesse mundo caído? Como que nós temos sido exemplo, como nós temos sido diferentes, influentes nesse mundo? O fato é, meus irmãos, é que nós não conseguimos pensar e praticar essas coisas. Nós não conseguimos ser verdadeiros. Nós não conseguimos ser respeitáveis, justos, puros, amáveis, ter boa fama. Nós não conseguimos expressar louvor ou sermos sequer virtuosos. Mas existe alguém que é tudo isso e que pensa e faz dessa forma, que é Jesus Cristo, o verdadeiro, o respeitável, o justo, o puro, o amável, o que tem boa fama, o virtuoso, o digno de louvor. É nele que nós devemos manter cativo todo pensamento à obediência. Nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo, como diz 2 Coríntios 10, 5. Precisamos de Jesus, que é tudo isso, e ocupar a nossa mente com Jesus. Nós devemos louvar o Senhor por termos isso. E é interessante, o versículo 7 aqui, de Filipenses 4, ele conclui dessa forma, versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E o versículo 9, diante de como nós devemos pensar e praticar, o apóstolo Paulo ele fala aqui: o que também aprenderam, no versículo 9, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Existe uma promessa
Nós não apenas recebemos a paz de Deus a andar com Cristo, mas nós também recebemos o Deus da paz que nos guia, que nos orienta, que nos ajuda, que é o nosso amigo, que está conosco. Todas essas virtudes que nós vemos ali no versículo 8, nós somos indignos, incapazes de realizar qualquer uma dessas coisas. Mas nós temos a Cristo, que é digno e realiza todas essas coisas e recebe todos esses atributos no seu ser. E é esse Cristo que nos ama. É esse Cristo que que está junto conosco. É através do poder do Espírito Santo que nos deixa cheios e nos completa, fazendo com que nós hoje andemos em novidade de vida. E a pergunta lá do início, meus irmãos, eu gostaria de fazer novamente. O que você pensa no seu dia a dia? Como você expressa os seus pensamentos nas suas ações? Tem sido o caráter de Cristo? Tem sido uma vida digna, uma vida de alegria no Senhor? Quando você faz uma autoanálise no seu coração, você tem visto Cristo no seu viver? Nós devemos pensar nisso todos os dias. Somos pecadores, indignos, imerecedores. O que nós sabemos fazer de melhor é pecar. Se nós temos escolha de alguma coisa, de qual pecado nós vamos praticar? Se não for o Senhor em nossas vidas, nós estamos perdidos. Que o Senhor Jesus, que é o Deus da paz, que está conosco, possa a todo momento nos levar a uma vida de santidade ao Senhor. Uma vida onde nós somos, através do seu poder, somos tornados pessoas verdadeiras, respeitáveis, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e que empreendem louvor ao Senhor. Que nós sejamos essas pessoas. Que as nossas ações no dia a dia, nós possamos identificar onde estão os nossos pecados, onde nós temos negligenciado a nossa fé, onde Jesus não é o centro. E nós possamos ali então mortificar aquilo ali através do poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, te louvamos, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor nos ama tanto, Deus. E muitas vezes nós preferimos, Pai, pensar em coisas irreais. Nós preferimos, Pai, não ter dar um bom testemunho. Nós preferimos, Deus, não prestar culto ao Senhor ao longo do nosso dia. Nós preferimos, Pai, a nossa justiça ao invés da sua. Te louvo, Deus, porque o Senhor nos enviou Jesus, nos mostrando que nós somos incapazes de qualquer obediência ao Senhor. E se não for, Pai, o que Jesus fez por nós, se não for a fé em Cristo, Pai, nós estamos perdidos. Te louvo, Deus, porque conhecemos o Senhor. Te louvo porque nós tivemos um encontro verdadeiro contigo. Não permita, Deus, que as nossas más ações, Pai, nos faça, Pai, com que a nossa vida, Pai, não ande em conformidade. Muito pelo contrário, que o Senhor mortifique o nosso eu a cada dia. E que nós possamos render louvores e glórias ao Senhor em tudo que nós vamos fazer. Que nossos pensamentos estejam cheios de Jesus. Que as nossas atitudes sejam as atitudes de Cristo. Que as nossas mãos, Pai, sejam as mãos de Cristo para curar essa terra. Os nossos pés sejam os pés de Cristo para andar e proclamar esse santo e poderoso nome. Te louvamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Sê conosco, Deus. Pedimos pela sua graça, pela sua misericórdia. Obrigado, Pai, por nos amar tanto. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós agora